Queridos irmãos e irmãs, que o amor do Mestre Jesus esteja sempre entre nós. Hoje nós vamos nos concentrar no último capítulo da segunda parte de O Livro dos Espíritos. E para a gente começar a pensar nesse capítulo, é interessante lembrarmos a temática dessa segunda parte. Ela trata de todas as possibilidades para o espírito. Melhor dizendo, ela trata das possibilidades de vida para o espírito, seja ele vivendo no plano espiritual ou no plano material, seja ele estando nesse caminho da encarnação ou da reencarnação, vindo do plano espiritual para cá, ou mesmo no caminho oposto, saindo do plano material e indo para o plano espiritual, desencarnando. Trata ainda da possível relação entre os dois planos, como quando, por exemplo, um espírito está desencarnado e influenciando aqui o plano material. No exemplo que podemos dar do nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda, nos trazendo bons pensamentos. Ou no processo inverso, quando o espírito está encarnado e influenciando o plano espiritual. Como quando, por exemplo, nós emitimos uma prece e enviamos uma prece em favor de um ente querido que está desencarnado ou de uma pessoa que nós sabemos que já voltou ao plano espiritual. Ou ainda quando conversamos com Deus através de nossas preces. Então Allan Kardec faz um estudo nessa segunda parte do Livro dos Espíritos que tem essa temática, as relações do espírito com o plano material e as possibilidades para a sua existência. E agora a gente chega no último capítulo dessa segunda parte e temos um capítulo que trata a respeito do reino mineral, do reino vegetal e do reino animal. Capítulo que fala sobre os três reinos da natureza. E poderíamos pensar, com justiça, qual é a relação entre a temática deste capítulo com a segunda parte toda do livro. E devemos considerar ainda o que vem depois, no Livro dos Espíritos, que é a sua terceira parte, que vem logo na sequência desse capítulo e que vai tratar sobre as leis morais. Então o que nós encontraremos aqui nesse capítulo dos três reinos é justamente o elo, a ligação entre a segunda e a terceira parte. Aqui Allan Kardec explora os primórdios da existência do espírito enquanto ele ainda era considerado princípio inteligente. Até o momento em que ele se transforma em espírito com E maiúsculo. Até o tempo em que ele passa através do desenvolvimento de suas faculdades, do seu progresso, a habitar corpos humanos. Cai por terra nesse capítulo a ideia da metempsicose. Ideia essa desenvolvida por algumas teorias espiritualistas e que diz que é possível que espíritos que encarnam em corpos humanos reencarnem em novas existências futuras em corpos animais. Isso não é possível para o espiritismo. Ao mesmo tempo, então, em que são estudados esses limites de quando o princípio inteligente se transforma em espírito com E maiúsculo, são dadas as bases das leis morais. A possibilidade da existência das leis morais está fundamentada nesse capítulo que praticamente divide as duas partes da obra, a segunda e a terceira parte. Então nós vamos, começando aqui pela questão 585, tentando encontrar esses elementos. O esforço de Allan Kardec em tentar pontuar os principais momentos do progresso da vida do espírito, do progresso também material, dos seres da natureza e a fundamentação das leis morais. Capítulo que vai das questões 585 até a questão 613. Então vamos começar por essa questão de número 585, a primeira delas, muito importante, porque Kardec pergunta ao plano espiritual o que eles acham sobre essa divisão da natureza entendida pela humanidade. Essa divisão da natureza que separa os seres em duas classes, os seres orgânicos e os inorgânicos,
ou ainda essas duas classes obedecendo uma nova subdivisão, na qual os seres orgânicos seriam divididos em seres vegetais e animais e os inorgânicos nos seres minerais. Uma divisão em duas classes que atende uma nova subdivisão e que ainda pode ter um outro entendimento, no qual a espécie humana formaria uma quarta classe de seres, a classe de seres que seria correspondente à classe moral da criação. Bem, os espíritos superiores respondem que todas essas divisões são boas e que isso depende muito do ponto de vista. Que do ponto de vista material, existe apenas seres orgânicos e inorgânicos de fato. Se nós quisermos, podemos adotar essa subdivisão do ponto de vista material. Mas do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. O grau que é o grau dos homens, o grau que atende a esses requisitos morais, e o grau dos outros seres que não estão nesse mesmo registro moral. Allan Kardec escreve logo abaixo da questão da resposta dos espíritos à questão 585, uma nota que traz o início e o resumo de todo o estudo desse capítulo do Livro dos Espíritos, que nós vamos ler agora. Esses 4 graus apresentam, com efeito, caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. E nós veremos que esses limites, de fato, às vezes a gente acaba confundindo. A ciência terrena ainda confunde os limites desses graus e dessas características do progresso dos seres, principalmente no que diz respeito aos animais e ao homem. Nós atribuímos certa inteligência aos animais e ao homem, certo comportamento emocional ao ser humano e também a eles. Então esses limites às vezes são difíceis de serem estabelecidos. E ainda assim nós veremos um esforço de Allan Kardec nesse capítulo para refinar o máximo possível essa ideia. Continua o texto. A matéria inerte que constitui o reino mineral só tem em si uma força mecânica. Essa é a única característica do reino mineral. Uma força mecânica própria da matéria inerte. Já as plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Então aqui aparece a vida. No reino vegetal, o surgimento da vida. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem além disso uma espécie de inteligência instintiva, limitada e a consciência de sua existência e de suas individualidades. Então aos animais, de modo geral, mais alguns atributos, mais algumas características. Essa inteligência instintiva, limitada, e a consciência de si mesmos, de sua própria existência e de sua individualidade. Agora passamos à quarta divisão do reino, que é a divisão moral, o homem, o reino humano. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, através dessa inteligência especial, o ser humano consegue ter uma posição diferenciada em relação aos outros seres da natureza. Esse pequeno parágrafo de Allan Kardec, na questão 585, já nos mostra o desenvolvimento das faculdades. Existe o desenvolvimento dessas faculdades, da inteligência principalmente, que é notável aqui se compararmos os animais com os homens. Essas faculdades, que a gente já pode entender a partir de agora, estão sendo desenvolvidas desde os primórdios da existência do espírito, ou melhor, do princípio inteligente. E o que está por detrás de todo esse esforço de Kardec é também uma questão muito importante para o espiritismo. A relação que existe entre o progresso material e o progresso espiritual. Essa relação que está ficando cada vez mais evidente à medida em que nós vamos compreendendo a proposta, o ensinamento dos espíritos superiores aqui nesse capítulo. A princípio,
nós temos uma força mecânica no reino mineral e a vida aparecendo já no plano da existência do reino vegetal. E agora a gente vai mostrar um pouquinho mais das características próprias de cada um desses reinos, começando pelo reino vegetal, o que caracteriza as plantas, e a partir disso, para o reino animal e para o reino humano, a gente vai ver que existe esse desenvolvimento material, esse progresso material de um reino para o outro, até chegarmos à condição humana, que engloba as condições para o desenvolvimento do reino moral. Então, características principais das plantas, das questões 586 a 591. Primeiro ponto, elas não têm consciência da sua própria existência, já que não pensam, só têm uma vida orgânica que nós podemos chamar de uma vida orgânica mecânica. Não sofrem dor, não têm vontade, não têm instintos e, no entanto, também evoluem, também progridem. Então, vitalidade unidas a essas características, né? Uma vitalidade que não tem consciência da sua própria existência, que não pensa, que não tem dor, não tem vontade, não tem instintos, mas que está em progresso até chegar à condição dos animais. Características que estão expostas da questão 593 até 603. Quais são as principais características dos animais? O instinto é predominante, porém tem já inteligência e vontade, o que não aparece nas plantas. Se as plantas têm, sob o aspecto material, vitalidade, que não aparece no reino mineral, agora nós vemos no aspecto espiritual também essa questão da vitalidade sendo completada em relação ao reino animal. Aqui nós temos os animais já com instinto e com inteligência e vontade, apenas no sentido da satisfação de suas necessidades físicas. A vontade e a inteligência nos animais têm por objetivo a satisfação das necessidades físicas da vida animal. Eles têm capacidade de comunicação entre si e a liberdade, que é condicionada exclusivamente à sua vida material, já que eles ainda não possuem o que nós chamamos de livre-arbítrio. Eles possuem alma individual, sim, porém inferior à alma humana. Isso está nas questões 597 e 598. Não escolhem a espécie na qual reencarnam, exatamente porque eles não têm livre-arbítrio. O progresso nos animais é provocado pela força das circunstâncias, da natureza do ambiente no qual eles vivem. Por isso não estão sujeitos a provas e expiações. Se eles não têm livre-arbítrio, não podem escolher as suas ações. Não podendo escolhê-las, não estão sujeitos a responsabilidade sobre elas. E por fim, mesmo evoluídos em mundos superiores, ainda não conhecem Deus. Características bastante limitadas em relação ao reino humano. Uma questão que é de vital importância para nós espíritas, muito interessante para o nosso conhecimento, é a questão de número 600, na qual Kardec pergunta, né, o destino de nossos animaizinhos no plano espiritual, já que a alma deles, essa alma, embora inferior à humana, sobrevive ao corpo. Então, qual é o estado deles na erraticidade? É igual ao estado humano? Erraticidade entendida aqui como essa questão de um desenvolver de relações no plano espiritual, né? A resposta é que o animalzinho fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo. Mas ele não é um espírito errante. Qual é a diferença? O espírito errante é um ser que pensa, obra por sua livre vontade. Pensa e age de acordo com sua vontade. Por isso, no plano espiritual, pode fazer uma análise da sua existência passada ou de existências passadas na carne e fazer uma avaliação daquilo que ele desenvolveu, tendo agido no bem ou no mal e fazendo até planos para o seu futuro. De idêntica faculdade não dispõem os animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito com E maiúsculo. O do animal depois da morte é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e
utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Ou seja, ele não estabelece o mesmo tipo de relacionamento no plano espiritual que nós. Reencarna bem mais rapidamente que um ser humano. Ele desencarna, fica um certo tempinho por lá, é classificado por espíritos responsáveis por isso e logo depois reencarna para continuar o seu progresso num ambiente que é propício para isso. Bem, então aqui nós já podemos perceber alguns elementos que separam o reino animal do reino humano e a gente pode começar a pensar no que mais nós temos de elementos para caracterizar as leis morais, para caracterizar essa fundamentação das leis morais e da vida moral do ser humano. O que começa a aparecer para nós é a partir da questão 607 do Livro dos Espíritos, é a ideia de um encadeamento na natureza, ou seja, de uma sequência de progresso na natureza, na qual o espírito vai partindo do seu momento mais simples, quando ele é criado por Deus como sendo simples e ignorante, atravessando esses reinos da natureza, conquistando e aprimorando faculdades, adquirindo novas faculdades e então adquirindo cada vez mais novas ferramentas para o seu próprio progresso. Quando Allan Kardec faz essa questão aos espíritos superiores, se é dessa forma que acontece, o espírito ou o princípio inteligente passando pelos reinos da natureza até atingir a condição humana, a resposta da questão 607A vem na forma de um questionamento. Os espíritos dizem a Kardec: já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Então a ideia aqui da unidade, do encadeamento, do progresso constante é um dos pontos principais que nos faz rejeitar a ideia da metempsicose. Uma vez que um ser humano tem atributos, características, faculdades que não podem ser desenvolvidas em um corpo de um animal, qual seria a utilidade dele reencarnar num corpo animal que não atende a esses atributos, a esses requisitos? Então a ideia da metempsicose está logicamente descartada. Segue a resposta ainda dos espíritos dizendo: nesses seres, cuja totalidade estais longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito, com E maiúsculo. Entra então no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinção entre o bem e o mal e a responsabilidade dos seus atos. Aqui, a fundamentação para as leis morais, pois a partir do momento em que nós temos consciência da nossa individualidade e começamos a poder projetar o nosso futuro, a partir dessa distinção entre o bem e o mal, nós temos responsabilidade dos nossos atos e temos então agora a capacidade de obedecer leis. Essa consciência do nosso futuro que nos faz avaliar as nossas escolhas hoje, pensando se elas foram boas ou más, as consequências delas para o futuro e o nosso nível de responsabilidade. Tudo isso ainda com uma capacidade que é própria unicamente do ser humano e da qual os espíritos superiores nos chamam a atenção aqui, mesmo nesse capítulo do Livro dos Espíritos, quando em certo ponto dirão a Kardec: a melhor maneira de distinguirmos o homem dos demais animais é por uma faculdade própria unicamente do ser humano, a sua capacidade de pensar em Deus. Vejam que essa faculdade não está ligada diretamente a nenhum tipo de relação, ou melhor dizendo, de religião, desculpe, mas apenas a nossa capacidade mesmo de abstração, de pensarmos em algo além do nosso mundo material, pensarmos no plano espiritual, pensarmos em um Criador, uma inteligência suprema, uma causa primária para tudo isso. O Criador supremo dos dois âmbitos da vida, do âmbito material e do plano espiritual. A capacidade de pensar em um Criador, ou em outra palavra, em Deus,
dessa forma, é própria de todos os seres humanos. Acreditem eles em Deus ou não, sejam religiosos ou não. E a responsabilidade de pensar ou não em Deus, de um modo ou de outro, também é dada à condição do livre-arbítrio humano. Leon Denis resume de forma brilhante todo esse movimento feito até agora nesse capítulo do Livro dos Espíritos. Na sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, página 123, na edição de 1989, na qual nós podemos ler: na planta, a inteligência dormita. No animal, sonha. Só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Então agora nós temos a faculdade principal dos seres humanos, essa capacidade que nós temos em descobrir as leis eternas e de adequar a nossa conduta a essas leis. E é esse o exercício moral por excelência. É isso que nós estudamos no Espiritismo. Essa é a essência da doutrina, nos trazer a conduta, o melhor tipo de conduta que nós devemos ter diante das leis morais, diante das leis divinas, para que assim nós possamos, através dessas faculdades já adquiridas, essa inteligência especial, a capacidade de usarmos a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, já desenvolvido através da consciência que nós temos da nossa própria existência, da nossa individualidade e das leis divinas, em aproximar a nossa existência da lei divina, em aproximar a nossa conduta daquilo que Deus nos pede. Inclusive, entendendo agora os nossos irmãos animais e plantas como seres dependentes da nossa bondade, da nossa boa conduta, da nossa proteção, para que nós possamos ser também coautores na natureza, que nós possamos ser auxiliares das leis divinas na natureza, proporcionando a esses irmãos menores o desenvolvimento necessário através da lei de progresso, através da convivência conosco, já que nós devemos ser os seus tutores aqui na Terra, protegendo, amparando e proporcionando a eles o melhor tipo de existência possível aqui no planeta Terra. Bem, para nós fecharmos o nosso raciocínio sobre esse sobre esse último capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos, no qual nós podemos perceber esse esforço de Kardec em identificar as diferenças entre os homens, os animais, os reinos da natureza e ao mesmo tempo fundamentar as leis morais em nossas faculdades. Se somos seres humanos, temos a capacidade da elaboração de vida moral. Temos a capacidade de pensar qual é o melhor tipo de vida que nós queremos viver em sociedade. Segundo o Espiritismo, não apenas a sociedade terrena, essa sociedade de relação entre os espíritos encarnados, mas também a nossa relação com os espíritos desencarnados, esses que se relacionam conosco e que também impulsionam o nosso progresso. Então, tendo visto essa fundamentação e tendo visto esse esforço de Kardec, nós queremos concluir com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 11, no item Instruções dos Espíritos, item esse que tem o título A Lei de Amor. Lemos a seguinte passagem. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Aqui um resumo muito rápido da nossa evolução enquanto seres humanos. Na nossa origem, instintos. A gente avançou um pouquinho, saímos um pouquinho dos mundos primitivos e nos corrompemos através das nossas sensações. Aprendemos a privilegiar o nosso prazer, o nosso conforto, as situações de prestígio, de poder, de posse aqui no planeta Terra e nos corrompemos
na nossa relação equivocada com as coisas materiais. Porém, nos instruímos e depuramos. E agora temos o nascimento em nós dos sentimentos. Segue o texto. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Ponto máximo do nosso sentimento é esse amor mais puro, comparado a um sol, no interior de cada um de nós, no interior de cada filho de Deus, de cada cristão, que é aquecido por esse sol interior e que também é iluminado por esse sol interior, que portanto aquece e ilumina outras vidas e que tem sob seu ardente foco não as coisas terrenas, mas as revelações de ordem espiritual, de ordem sobre-humana. Segue mais um pouquinho o texto. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma e nem a do corpo. É claro que Jesus nos ensinou, lembramos que Jesus nos ensinou que tudo aquilo que fizéssemos aos sofredores da terra, estaríamos fazendo ao próprio Cristo. Ele estabelece nesse pensamento o elo, a ligação entre os planos inferiores do sofrimento, da aflição e o plano superior do Espírito puro, do Espírito perfeito. Nós estamos no meio do caminho e nós podemos ser essa ligação em cada instante de nossas vidas. Toda vez que abraçamos um espírito sofredor, somos abraçados pela lei divina, estabelecendo assim o laço entre a aflição e a perfeição e a felicidade. O encadeamento que se dá no aspecto moral, no aspecto do sentimento, no aspecto do acolhimento humano. Isso é muito importante para o nosso entendimento, para o desenvolvimento da nossa vida aqui na Terra. Esse que ama dessa forma não conhece as misérias da alma, é claro, é iluminado por esse sol interior, tem repleto o seu sentimento do sentimento por excelência do amor, portanto, a sua alma não conhece miséria. E nem o corpo conhece, pois afinal de contas, as ausências, as carências da vida corpórea se tornarão insignificantes diante desse amor, dessas aspirações, desses objetivos, desses propósitos espirituais. Terminando o texto, quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Houve esse espanto na humanidade diante dessa nova proposta, que sem dúvida nenhuma é um marco inesquecível para o nosso progresso. E assim, diante desse assombro que a humanidade presenciou, aqueles mártires se entregando com alegria e com confiança, com fé, aos seus suplícios no circo romano. Entrega, testemunho, todo esse caminho proposto pelo Espiritismo como ainda necessário a ser trilhado por nós, espíritos em evolução. Ora, nós podemos hoje olhar para trás e vermos a nossa jornada enquanto princípio inteligente desde o reino vegetal, segundo o Livro dos Espíritos, desde a primeira vitalidade no reino vegetal, dos primórdios da vitalidade, até o desenvolvimento das faculdades no reino animal e agora faculdades adquiridas, prontas para o nosso uso. Milênios de evolução foram vividos por nós. Essa jornada foi longa e nós já temos excelentes resultados em nós mesmos que são visíveis hoje desse caminhar proposto e colocado por Deus como caminho e como objetivo para as nossas vidas. Imaginemos quão mais radiante poderá ser a nossa vida, fazendo uso dessas faculdades, bom uso dessas faculdades, bom entendimento dessas faculdades, na caridade, no amor ao próximo, no desenvolvimento desse sentimento por excelência que é o amor e na conquista desse sentimento como patrimônio imperecível para o espírito. Esse é o nosso objetivo.
Temos como modelo e guia Jesus, mas também como exemplo. Jesus representa para nós o nosso futuro. Ele é a visão plena de como seremos. Disse o Mestre que faríamos tudo aquilo que ele fez e ainda muito mais. Então, o nosso futuro também é um futuro brilhante. E os nossos votos são que a nossa jornada espiritual, a nossa caminhada espiritual, seja repleta de oportunidades e que nós saibamos aproveitá-las o mais depressa possível, provocando em nós mesmos o crescimento desse nosso amor, mas principalmente iluminando e aquecendo os corações que nos acompanham aqui na Terra. Daqui para frente é essa a nossa jornada, através do cumprimento das leis morais e do uso das faculdades que nós já adquirimos. Muito obrigado, queridos irmãos, pela companhia em mais esse estudo, em mais essas reflexões, e que Deus nos abençoe hoje e sempre.